o doutorado dela na Universidade de Minas Gerais, recentemente, em 2014, com um estágio sanduíche pela Universidade Autônoma de Barcelona. Depois, ela trabalhou como pós-doutora no Instituto Internacional de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, a Bárbara tem uma posição permanente como professora no Departamento de Física Matemática do Instituto da USP, Instituto de Física da USP. A sua pesquisa concentra-se, sobretudo, em fundamentos da teoria quântica, contextualidade e não localidade na teoria quântica. Bom, professora, a palavra é toda sua, por favor. Ok, muito obrigada pelo convite. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que não é exatamente a minha área de pesquisa, assim, diretamente, né? O que eu faço está dentro do que hoje a gente chama de informação quântica, mas eu queria falar sobre isso porque é um tópico que ficou bem famoso, bem falado aí no ano passado e não necessariamente a gente consegue entender muito bem, porque foi um problema bem abstrato que foi resolvido pelo pessoal da Google, então eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês o que foi o tal experimento que a Google fez no ano passado e quais são os impactos disso, né, para o mundo e especialmente para a área de informação quântica. Bom, então, no ano passado a Google desenvolveu, né, já tem desenvolvido ao longo de vários anos, computadores quânticos rudimentares, e pela primeira vez eles resolveram um problema que aparentemente nenhum computador clássico consegue resolver. E isso causou, também por causa da maneira como esse resultado foi divulgado, né, a Google é uma empresa, então, claro que ela quer chamar a atenção para ela de todas as formas que forem possíveis, então, pela maneira como esse resultado foi divulgado, isso saiu na mídia em vários jornais, e eu fui convidada para falar um pouquinho sobre esse resultado, e em vários lugares, esse resultado ele foi divulgado não exatamente da maneira como nós cientistas gostamos, que é com o pé no chão, falando a verdade e as expectativas que a gente tem para o futuro, claro, sem ser pessimista, né, com otimismo, mas sem também fazer alardes e afirmações que não são verdadeiras, que a gente não tem um respaldo científico para afirmar. E uma das afirmações que apareceu aí na mídia foi que esse computador da Google faria o nosso computador virar sucata. Então, eu gostaria de começar respondendo essa pergunta, falando sobre isso. Será que os nossos computadores, os nossos celulares que a gente usa hoje, vão virar sucata? A resposta é que, pelo menos nos próximos anos, não. Esse experimento é um passo muito importante no desenvolvimento da área de informação quântica, mas ela ainda não é uma coisa que vai substituir a computação do jeito que a gente conhece hoje. Tá? Talvez ajude a resolver alguns problemas, mas não vai substituir o que a gente tem. Bom, e por que ela não vai substituir o que a gente tem hoje? Primeiro, porque esses dispositivos, tanto da Google quanto outros, como da IBM, que também está prometendo computadores quânticos bem avançados para o ano que vem, eles funcionam em condições que só podem ser atingidas em ambientes ultracontrolados. Então, você não vai comprar um computador quântico para pôr na sua mesa com o seu gato em cima, você vai pôr em pé lá no CPU enquanto você está trabalhando. Então, isso não é uma realidade, a gente não tem nenhuma perspectiva de que isso vai acontecer tão cedo. E o segundo é que esses computadores quânticos, eles ainda são ultra rudimentares comparados ao que os nossos computadores clássicos fazem, e eles só funcionam para a solução de problemas muito restritos. Então, eu não vou conseguir jogar World of Warcraft no computador quântico, tá? Então, você ainda precisa do seu computador clássico para várias coisas. Bom, então, o que exatamente o experimento da Google significa? Então, para a gente entender o significado desse experimento,
Vamos primeiro falar de qual que é a diferença entre o que a gente chama de um computador clássico e o que a gente chama de um computador quântico. Bom, então, hoje em dia, a gente tem acesso, com preços acessíveis, assim, relativamente acessíveis, a dispositivos que fazem muitas coisas. Por exemplo, os nossos celulares, né? Hoje em dia, a gente faz qualquer coisa. Um celular desse aqui tem memória absurda, e o desenvolvimento desses equipamentos, ele só foi possível porque a gente dominou a física quântica no sentido de controlar e fazer engenharia de novos materiais. Então, a gente só consegue fazer dispositivos desse tipo porque a gente consegue utilizar a física quântica para desenvolver os materiais que estão dentro desse dispositivo aqui. Mas a gente não pode falar que esse celular é quântico ou que o computador que eu estou usando aqui é quântico, porque apesar de terem vários elementos da física quântica utilizados na fabricação desses dispositivos, o processamento de informação que acontece dentro deles ainda é um processamento clássico. Então, o que isso significa? Bom, a informação dentro desses computadores, dos nossos celulares, ela é codificada em bits. Então, quando você vai lá no Instagram e curte uma foto, em última instância, o que está acontecendo é uma operação que leva uma sequência de zeros e uns e uma outra sequência de zeros e uns lá dentro do seu celular, do seu computador. Então, o bit clássico, que a gente chama de bit clássico, é uma variável que pode assumir dois valores que normalmente a gente usa 0 e 1 para representar, tá? Então, um exemplo é uma moeda, que você joga e vai olhar a cara e coroa, dois valores. Ou então a presença ou a ausência de uma corrente elétrica, que é como, em grande parte, são guardados os bits, ou são processados os bits em um computador ou um celular. Então, é simplesmente uma variável que tem dois valores possíveis. Agora, o que é o bit quântico? No bit quântico, a gente tem os dois estados extremais ainda, que a gente normalmente usa o símbolo 0 e 1 dentro, né, do CAT, aqui da notação de Dirac, para a física quântica. Só que a gente sabe que sistemas quânticos podem estar em superposição desses dois estados. Então, o estado de um bit quântico é uma superposição desses estados extremais 0 e 1. E aí você tem várias maneiras de representar, assim como no caso do bit clássico, que tem várias maneiras físicas de realizar um bit clássico, você tem várias maneiras de realizar fisicamente um bit quântico. Então, pode ser um spin meio, ou pode ser a polarização de um fóton, que pode ser horizontal ou vertical, mas eu tenho todas as superposições desses dois valores como estados possíveis. Então, aqui começa a diferença essencial entre a computação quântica e a computação clássica. Bom, então, essa ideia de superposição, ela é crucial, e eu concordo com o Feynman, que mencionou, que afirmou que essa é a parte mais importante, e se você conseguir se familiarizar com essa noção de superposição, outros conceitos intrinsecamente quânticos, que não têm análogo clássico, como, por exemplo, o emaranhamento, eles surgem daí, né, do fato de você poder fazer superposição. Bom, então, essa superposição, ela é um fenômeno análogo ao fenômeno de interferência para luz, né, que a gente já viu no experimento de fenda dupla, né, que comportamento da luz, ou quando você joga pedrinhas lá num rio, você vê a superposição dessas ondas, e fazendo experimentos de fenda dupla com elétrons, você também consegue perceber isso, e, portanto, a gente tem essa característica dos sistemas quânticos, e isso é essencial para o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, o primeiro passo para distinguir o que é computação clássica do que é computação quântica. Ok, então, a descrição de um bit clássico, ela é super simples, é simplesmente um caractere que pode ter dois valores, 0 ou 1. Agora, a descrição matemática do estado de um bit quântico, a gente faz através de vetores, tá? Então, os estados extremais, os ket 0 e o ket 1, são associados a vetores ortogonais, a gente já está acostumado com isso, né? Então, aqui eu escolhi essa base.
E as superposições podem ser vistas como vetores nesse espaço que eu estou desenhando real, né, um espaço real de dimensão 2, mas esse alfa e esse beta são números complexos, então aqui, na verdade, é um espaço vetorial complexo, né, o C2. Ok. Então, a gente troca a descrição matemática aqui. Para um bit clássico, a gente tem o que a gente chama de álgebra booleana, que são operações que levam sequências de bits, sequências de zeros e uns, em uma outra sequência de zeros e uns, e quando a gente troca para o bit quântico, a gente vai usar álgebra linear, são vetores normalizados em um espaço vetorial complexo, e aí as transformações vão ser transformações entre vetores, tá? Então, a matemática é essencialmente diferente, e claro que isso tem relação com a física, né? Um dicionário aí que transforma aspectos físicos em matemáticos, mas, essencialmente, a matemática ser diferente permite com que a gente faça coisas diferentes, e é justamente isso que a área em que eu trabalho, que é a informação quântica, quer explorar. A gente quer explorar essas diferenças entre a descrição de sistemas quânticos e sistemas clássicos para fazer coisas com sistemas quânticos que não são possíveis com sistemas clássicos. Ok, então, quando a gente vai... Agora a gente vai adicionando ingredientes, né? Em computação clássica, pouco se fala sobre medição, porque a medição ali é simplesmente você olhar para a sequência de bits e verificar qual é o valor de cada um dos bits naquela sequência. Não tem muito mistério aí, porque você sempre pode descobrir qual é o valor dos bits na sua sequência. Só que na física quântica, a gente sabe que medição é um pouco mais complicada. Então, o que um teste faz, em geral, é distinguir entre os estados 0 e 1, e eu não consigo dizer exatamente qual é a superposição na qual eu me encontro no final da computação, eu simplesmente consigo aplicar um teste em cada qubit que tem as respostas 0 e 1, e eu tenho probabilidades de ter cada uma daquelas respostas. Então, a gente sabe que medições na física quântica são intrinsecamente probabilísticas, e isso vai adicionar um novo elemento aqui de diferença entre os dois paradigmas, tá? Então, se eu tenho uma superposição, a probabilidade da resposta 0 para esse teste é o coeficiente do ket 0 nessa superposição, a probabilidade da resposta 1 é o coeficiente do ket 1 nessa superposição, módulo desse coeficiente ao quadrado. E aí, daí vem a normalização, né? Mas imagino que vocês já estão acostumados com tudo isso. Mas o essencial aqui é que o teste é essencialmente probabilístico. Diferentemente da física clássica, onde você pode fazer, pelo menos em princípio, tudo determinístico. Tá? Então, aqui é probabilística a priori. Ok. Então, o que acontece quando você tem mais do que um bit quântico, né? Quando você tem mais bits, que é essencial para a gente fazer coisas interessantes. Então, agora, se você tem 2 bits quânticos, você tem os estados extremais correspondentes às sequências de 2 bits, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Mas o estado do seu sistema pode ser uma superposição dessas 4 alternativas. Se você tem 3 bits quânticos, você vai ter todos esses estados extremais correspondentes às sequências de 1 bit, de 3 bits, mas o estado geral vai ser uma superposição de todos esses estados, né? Então, aqui, para um bit clássico, para um bit quântico só, eu preciso usar vetores em C2, o espaço vetorial complexo de dimensão 2. Para 2 bits quânticos, eu preciso usar vetores em C4. E em 3 bits quânticos, eu preciso usar vetores em C8 e assim por diante. Ok. Se eu tiver n bits quânticos, eu vou ter 2 elevado a n estados extremais, correspondentes a 2 elevado a n sequências de zeros e uns possíveis, mas o meu estado geral vai ser uma superposição de todas essas sequências. Ok.
Então, agora, vamos entender o que é um circuito quântico, o que é um circuito clássico, o que é um circuito quântico. Bom, então, quando a gente usa nossos computadores, nossos celulares, a gente não acessa isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de linguagem de alto nível, né? Que é o que a gente usa, comandos, ou então coisas que você clica. Isso, dentro do seu dispositivo, é traduzido em sequências de bits e operações nessas sequências de bits. A gente não enxerga isso tudo está lá dentro escondido, mas está acontecendo em algum lugar. Bom, então, um circuito clássico, o que ele tem? Ele tem uma sequência de bits, aqui no meu exemplo eu tenho 4 bits, tá? Eu começo com todos esses bits em 0 por definição, assim, né? A gente costuma começar assim, mas não é obrigatório. E aí, para realizar a minha computação, o que eu tenho é uma sequência de funções, de operações, que vão alterar esses 4 bits, de maneira que no final da operação, eu tenha a resposta para o meu problema. Então, eu vou fazer, o que significa criar um código aqui? Eu vou fazer uma engenharia aqui de quem são essas funções, para que essas funções codifiquem instâncias, né, as características do problema que eu quero resolver, de modo que aqui no final, a sequência de bits final codifique a resposta para o meu problema. Bom, então, aqui essas caixinhas representam operações que agem nos bits, né? Então, aqui cada linha representa um bit. Aqui o tempo corre à medida que eu vou desenhando essas caixinhas, significa o tempo passando, os passos da minha computação. E essa função F1 aqui, por exemplo, é uma função que leva uma sequência de 2 bits em uma outra sequência de 2 bits. É uma função que leva 2 bits em 2 bits. E F2 a mesma coisa. Então, aqui esse conjunto ao quadrado significa simplesmente 2 elementos desse conjunto. Então, uma sequência de 2 bits. Então, essa operação aqui vai pegar 0, 0 e transformar em uma outra sequência de 2 bits, ou 0, 0, ou 0, 1, ou 1, 0, dependendo de quem seja essa função. Agora, essas duas funções F3 e F4, elas são funções que mexem em um bit só, né? Que a caixinha só pega, aqui é uma função que mexe só no segundo bit, aqui uma função que mexe só no 4º bit. E, por último, essa F5 aqui é uma função que vai mexer em todos os bits, então é uma função que leva uma sequência de 4 bits em uma outra sequência de 4 bits. E aqui no final tem essas caixinhas aqui que representam a medição, mas isso aqui não é tão, não costuma aparecer tanto em computação, né? Quando a gente fala de circuitos clássicos, não é um elemento essencial aqui, porque essa medição significa simplesmente ler o valor de cada bit. Eu vou olhar para o que sai aqui e falar, é 0 ou é 1? Ah, vou anotar aqui, deu 0. E a mesma coisa para os outros, tá? Ok, então, o que acontece quando eu tenho um circuito quântico? No circuito quântico, eu vou começar com todos os qubits, né, os bits quânticos no estado 0. Então, aqui eu tenho um estado produto. E agora eu vou aplicar operações unitárias, são matrizes que vão agir nesses vetores que representam os qubits. Então, aqui está errado, aqui deveria ser C4, tá? Está errado todos. Então, aqui essa função, essa U1 é uma operação unitária, uma matriz que leva vetores em C4 para vetores em C4. E a U2, mesma coisa, é uma matriz que transforma vetores em C4, vetores em C4. E mesma coisa o 3, o 4 aqui deveria ser C2, tá? O 3 é uma matriz que transforma vetores em C2 em vetores em C2, o 4 mesma coisa, e por último o 5 vai agir nos 4 qubits ao mesmo tempo, é uma matriz que leva de C16 para C16, tá? Não, C8 para C8, então aqui tá errado também, me desculpem. E no final, eu tenho essa medição, que agora é um elemento essencial, que é um teste que vai me dizer se o primeiro qubit é 1 ou 0. Mas aqui eu tenho aquela probabilidade, né? Agora eu tenho uma medição quântica, a gente sabe que isso não é simplesmente ler o valor
do estado dos 4 qubits. Então, em geral, o estado logo antes da medição é uma superposição desse tipo aqui, só que eu não tenho acesso a todos esses coeficientes, eu só tenho acesso às probabilidades de cada uma das respostas que são dadas por esses coeficientes aqui, ok? Então, é essencialmente diferente e a medição aqui tem um papel essencial. Ok, então, agora que a gente tem uma ideia, mais ou menos, do que é um circuito quântico, o que é um circuito clássico, o que é um circuito quântico, a gente vai se perguntar o que eu consigo... Bom, a gente já viu que aqui a matemática é essencialmente diferente, né? Lá no caso clássico, eu tenho sequências de zeros e uns, álgebra booleana, funções que transformam sequências de zeros e uns em sequências de zeros e uns. Aqui, nos circuitos quânticos, álgebra linear. Eu tenho vetores e matrizes que transformam vetores em outros vetores e com esse papel essencial da medição, que é probabilística aqui. Então, eu tenho uma matemática totalmente diferente. O que eu consigo fazer de diferente com esse novo paradigma, com essa nova forma de fazer circuitos? Será que a gente consegue fazer coisas diferentes? Então, isso foi conjecturado lá nos anos 80, o Feynman foi um dos que pensou primeiro nessa possibilidade de usar sistemas quânticos para fazer computação, e um dos primeiros algoritmos, um circuito em que as unitárias são especificadas e o problema que eu quero resolver é especificado, o que é o mais famoso também, que é o algoritmo de Shor, que fatora números primos fatora números inteiros nos fatores primos, tá? Esse é um problema para o qual não se conhece um algoritmo eficiente, clássico, mas a gente conhece um algoritmo eficiente quântico, tá? Então, isso levou a comunidade, a física, a se interessar pelo problema. Olha só, usando circuitos quânticos, a gente consegue resolver um problema de maneira mais eficiente do que um circuito clássico. Então, que tipo de problema a gente pode resolver de maneira semelhante? Tá? Então, daí surgiu uma nova área de pesquisa e várias aplicações de sistemas quânticos, não só para computação, mas também para outros protocolos de informação, criptografia, comunicação. Então, tem vários exemplos. O exemplo que eu quero falar para vocês hoje é o experimento do Google de supremacia computacional quântica, tá? Então, o que é a tal da supremacia quântica? A supremacia corresponde a gente passar o limiar em que os computadores quânticos fazem coisas que nenhum computador clássico pode fazer, tá? Então, é justamente encontrar e realizar um problema que pode ser resolvido de maneira mais fácil num computador quântico do que num computador clássico. Então, para alcançar a tal da supremacia quântica, um computador quântico tem que fazer alguma coisa, algum cálculo, que para qualquer efeito prático, o computador clássico não consiga realizar. Não necessariamente precisa ser um cálculo ou alguma coisa útil, né? Se você está só interessado em demonstrar a supremacia quântica, não precisa ser um problema útil para a humanidade. Só tem que ser um problema que um computador quântico consiga fazer e o computador clássico não consiga fazer. Bom, de qualquer forma, mesmo que seja uma coisa que não seja útil agora, pode ser útil no futuro, porque construir um computador quântico que supera os computadores clássicos, mesmo que seja a solução de um problema totalmente inútil, ensina várias coisas para a gente, tanto do ponto de vista dos fundamentos, né, de entender o comportamento desses sistemas quânticos, mas principalmente do ponto de vista mais da engenharia de sistemas quânticos, né, de como que a gente pode controlar e manipular esses sistemas de maneira mais adequada. E isso, é claro, um passo importante para a gente construir coisas úteis no futuro. Bom, então, não importa se é inútil, agora a gente já sabe que tem mais coisa aí, mais coisa legal aí, tá? E é uma marca importante de qualquer forma, e o problema experimental que foi resolvido é
lindíssimo e dificílimo. Então, esse marco é realmente um marco importante para a área e que pode levar a vários outros desdobramentos. Ok, então, o que a gente conhece como tese estendida de Church-Turing, que era uma conjectura feita e conhecida na ciência da computação, é que um computador clássico pode executar com eficiência qualquer cálculo que qualquer outro tipo de computador pode executar com eficiência. Então, a supremacia quântica é a primeira violação experimental desse princípio da tese estendida de Church-Turing, porque a gente está resolvendo um problema de maneira eficiente em um computador quântico que nenhum computador clássico consegue resolver de maneira eficiente. O computador clássico consegue resolver, mas vai levar tanto tempo que, no final das contas, ele não resolve, né, para a nossa vida, pelo menos. Ok, então, como que se faz para demonstrar a supremacia quântica, ou como se fez nesse caso do Google? Então, eu preciso pensar em um problema que pode ser resolvido eficientemente em um computador quântico e que não pode ser resolvido em um computador clássico. Tá? Então, a gente tem que pensar nas duas coisas. O computador quântico tem que fazer e o computador clássico não pode fazer. Bom, então a pergunta é, será que a gente consegue projetar um sistema quântico para executar um cálculo complexo o suficiente e com erros baixos o suficiente para fornecer uma aceleração em relação aos algoritmos clássicos conhecidos? E será que a gente consegue formular um problema difícil para um computador clássico, mas que seja fácil para esse computador quântico, para esse sistema quântico? Bom, então, até 2018, a gente tinha alguns candidatos, né, alguns problemas que eram os candidatos aí a ser a primeira demonstração da supremacia quântica. E a gente tinha duas classes dentro desses candidatos. Na primeira classe, a gente tinha alguns problemas para os quais a gente tem evidências teóricas muito fortes de que eles não podem ser resolvidos classicamente, mas a gente não sabia como fazer realizar experimentalmente esses problemas, porque os nossos computadores quânticos hoje são muito rudimentares, apesar do avanço significativo que a gente teve nos últimos anos, mas mesmo assim, eles ainda não são bons o suficiente para resolver alguns desses problemas. E na outra classe, a gente tinha problemas que tinham excelente perspectiva da realização experimental no curto prazo, com os computadores quânticos disponíveis, mas a gente não tinha tanta certeza que eles realmente eram difíceis de resolver num computador clássico, tá? E aí, em 2018, com esse paper, esses autores mostraram que existia uma interseção entre essas duas classes, tá? Então, eles mostraram que esse problema de amostragem de circuitos aleatórios, que eu vou explicar mais ou menos como funciona daqui a pouco, era um problema que tinha uma perspectiva muito boa de ser realizável experimentalmente no curto prazo e tinha fortes evidências teóricas de que ele é classicamente intratável. Então, esse virou o principal candidato para ser a primeira demonstração da supremacia quântica, e o que foi de fato. Então, o que o pessoal do Google fez, o experimento deles foi resolver um problema de amostragem de circuitos aleatórios. Ok, então agora vamos tentar entender o que eles fazem aqui nesse artigo da Nature, o artigo da Google, em que eles demonstram a realização experimental de um problema que não pode ser resolvido por nenhum computador clássico com os algoritmos que se conhecem atualmente. Bom, então, esse problema, ele é um problema bem abstrato, então, por isso que vocês devem ter ouvido falar pouco dele na mídia, porque não é igual fatorar números nos fatores primos, ou resolver uma equação, que no final você tem uma resposta, né? Não é assim que funciona.
Então, ele por ser um problema bem abstrato, a gente não viu muito falar sobre qual era esse problema. Então, vamos tentar entender que problema é esse. Bom, então aqui, nesse circuito, um exemplo bem simplesinho, eu tenho um circuito quântico com 2 qubits, e eu tenho aqui, primeiro, uma unitária que age no primeiro qubit, e uma unitária que age no segundo qubit, e aqui eu tenho uma unitária que age nos 2 qubits ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho um certo conjunto de unitárias possíveis, e eu vou, em cada rodada, então eu vou repetir isso aqui várias e várias vezes, em cada rodada eu vou escolher aleatoriamente, dentro desse meu conjunto, qual unitária eu vou colocar aqui, qual unitária eu vou colocar aqui e qual unitária eu vou colocar aqui. Então, isso pode variar de uma realização para outra, tá? Pode ser que, assim, a cara do circuito vai ser sempre a mesma, mas qual unitária exatamente eu vou realizar aqui vai ser aleatório. Cada rodada eu vou escolher aleatoriamente o que eu vou colocar ali. E aí, no final de cada rodada, eu vou medir esses 2 qubits, vou ter uma sequência de 2 bits, aqui no meu exemplo, 0 ou 1, cada medição, e eu tenho aqui uma probabilidade de ter cada resposta, né? Então, no final do circuito, então aqui antes da medição, o estado do meu sistema de 2 qubits é uma coisa desse tipo aqui, esses coeficientes dependem de qual foi a unitária que eu escolhi lá aleatoriamente, as 3 unitárias que eu escolhi aleatoriamente. Então, de uma rodada para outra, esses coeficientes aqui vão mudar, e a probabilidade de cada uma das respostas é dada pelo coeficiente correspondente ao quadrado. E aí, eu vou repetir isso várias e várias e várias vezes, escolhendo aleatoriamente as unitárias. E no final das contas, eu quero saber qual que é a probabilidade de ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, independente de qual seja a rodada. Então, aqui tem 2 elementos de aleatoriedade. Tem a aleatoriedade intrínseca da medição quântica, né, que depende desses coeficientes aqui, mas tem uma outra fonte de aleatoriedade, que é a escolha das unitárias, que vão mudar quem são esses coeficientes aqui. Então, no final, eu quero saber qual é a probabilidade de, escolhendo aleatoriamente as unitárias, obter a sequência 0, 0, a sequência 0, 1, a sequência 1, 0, a sequência 1, 1, tá? E aí, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou pedir para o meu computador clássico simular esse problema. Eu vou pedir o computador que produza a sequência de bits, seguindo corretamente a mesma distribuição de probabilidade que o circuito aleatório quântico. E existem algoritmos que permitem essa simulação, mas essencialmente o que esses algoritmos fazem é pega o estado quântico, evolui esse estado usando as unitárias e ver qual que é a probabilidade de medição. Então, ele realmente tem que calcular todos os coeficientes em cada rodada possível, com cada valor da unitária possível, e isso é um problema complexo, porque se a quantidade de qubits cresce, a complexidade do problema, o número de coeficientes cresce exponencialmente. Então, isso é um problema aqui. Então, vamos imaginar que a gente tem um circuito que atua em 50 qubits. No meu exemplo, foram 2 qubits. Vamos imaginar agora que a gente tem 50. No final do circuito, os 50 qubits estão numa superposição de 2 elevado a 50 estados possíveis. Então, se eu medir os qubits, eu vou ter uma resposta, como resposta, uma única sequência de 50 bits. A resposta da medição. Transformar o que era informação quântica antes da medição em uma sequência de bits em informação clássica. E eu quero saber qual que é a probabilidade de cada uma dessas sequências. É a mesma coisa que eu quero fazer quando eu quero simular, por exemplo, um dado. Quero saber qual que é a probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. As 6 respostas possíveis. Mesma coisa. Quero prever qual que é a probabilidade de cada uma das respostas. Só que em vez de 6 possibilidades, eu tenho 1 quadrilhão de possibilidades.
né? Então, para fazer essa simulação num computador clássico, leva muito tempo, com todos os algoritmos que são conhecidos até hoje. E o que acontece é que o computador quântico produz com eficiência uma série de amostras desse circuito aleatório que seguem a distribuição de probabilidade correta. Porque, essencialmente, você está fazendo um circuito no seu computador quântico. Você está simplesmente fazendo no sistema a evolução de acordo com as unitárias que você pode sortear. Agora, para computadores clássicos, não é conhecido nenhum algoritmo eficiente que consiga gerar essas amostras e acredita-se fortemente que esse algoritmo não existe. Bom, então, quais são os desafios aqui para a gente conseguir realizar esse problema, essas amostras da amostragem dos circuitos aleatórios experimentalmente? Enquanto os circuitos quânticos permanecem pequenos, a gente consegue simular eles eficientemente, simplesmente evoluindo o estado do sistema. Professora? De lá. Desculpa a interrupção, só para avisar que a senhora ainda faltam 10 minutos, ok? Ok, obrigada. Então, enquanto os circuitos permanecem pequenos, os computadores clássicos simulam tudo bonitinho. Agora, se eu quero demonstrar supremacia quântica usando esse problema, eu preciso ser capaz de construir circuitos quânticos de um tamanho mínimo, com um número mínimo de qubits e com um número mínimo de unitárias. Só que, quando eu vou aumentando o número de qubits e o número de unitárias, né, o número de portas lógicas aqui, que são as minhas unitárias, a taxa de erros também aumenta. E se a taxa de erro for muito alta, de novo, os computadores clássicos conseguem simular os resultados do computador quântico eficientemente. Então, eu não posso ter circuitos quânticos muito pequenos, mas também não tem que tomar cuidado da maneira como os erros crescem. Se eu pegar um circuito muito grande, os erros são enormes, e aí eu caio no caso em que os computadores clássicos conseguem simular de novo, tá? Então, eu tenho que fazer um circuito grande o suficiente, a gente já sabe mais ou menos qual que é o tamanho desse circuito para ter supremacia quântica, e preciso tomar cuidado com a taxa de erro, ela precisa ser baixinha. E foi exatamente isso que a equipe da Google fez. Conseguia gerar um circuito quântico com um número suficiente de qubits e de portas, de unitárias, com uma taxa de erro suficientemente baixa para que nenhum computador clássico consiga simular. Ok, então, o que eles fizeram? O computador deles funciona com circuitos supercondutores, então, cada um desses xizinhos aqui é um qubit, é um circuitinho supercondutor. E o que codifica o qubit são estados da corrente elétrica ali dentro. Esse aqui não funcionou, eles tinham projetado um computador com 54 qubits, mas esse aqui não funcionou. Então, no final, eles têm 53. E essas coisinhas azuis aqui são acoplamentos entre os qubits vizinhos, para que eles consigam manipular conjuntamente os estados da corrente ali nesses dois supercondutores e fazer unitárias de 2 qubits. E aí, o que eles fazem é o seguinte. Então, aqui eles têm um exemplo. Eles têm aqui um pedacinho do circuito, né? Todo mundo começa no estado 0. E aí, essas caixinhas aqui são unitárias individuais em cada qubit que eles podem fazer de maneira aleatória. Então, eles escolhem essas unitárias aqui aleatoriamente. E essas outras caixinhas coloridas são unitárias, é sempre a mesma, então é uma única unitária de 2 qubits que eles aplicam, e aí eles vão fazer essa sequência várias e várias vezes. Escolhe aleatoriamente as unitárias de 1 qubit, faz uma unitária de 2 qubits. Escolhe aleatoriamente as unitárias de 1 qubit, faz uma unitária de 2 qubits. E vão repetindo esse processo, e no final eles medem todos os qubits. E aí eu quero que o meu computador clássico seja capaz de gerar uma amostra que segue a mesma distribuição de probabilidade
do que esse circuito quântico aqui. E isso não é possível com o circuito do tamanho e com a taxa de erros que tem esse circuito que eles fizeram. Tá? Então, aqui está o processador, né? Muito pequenininho. Os circuitinhos supercondutores estão aqui dentro. Eu gosto muito da maneira como eles terminaram o paper, que foi com essa frase aqui. Nós estamos a um algoritmo criativo de aplicações importantes a curto prazo. Tá? E essas aplicações, elas já começaram a aparecer. Então, a gente tem, primeiramente, essa aqui, que não tem o nome dele aqui, mas esse é um trabalho do Scott Aronson, que é que é dos Estados Unidos, é uma das entidades mais importantes da área, nesse sentido de computação quântica e supremacia quântica. E nesse trabalho, ele mostra que qualquer experimento de supremacia quântica pode ser usado para gerar números aleatórios, genuinamente aleatórios. E gerar números genuinamente aleatórios é um problema muito importante em várias áreas da ciência. E, recentemente, apareceu na Science, esse artigo aqui também, do pessoal da equipe do Google, em que eles usam esse computador quântico, esse processador quântico, para realizar simulações do método de Hartree-Fock, que é uma maneira de achar estado fundamental em cadeias muito grandes, e isso é de utilidade enorme para a química, né? E aí eles usam 12 desses qubits para simular essas cadeias, e eles vão até 12, uma cadeia com 12 hidrogênios, por exemplo, que não dá para simular classicamente. Então, a gente já está se aproximando dessas aplicações. Tá? E uma outra direção é começar a procurar realizações em condições menos especiais, né? E uma delas é a temperatura. Então, recentemente, a gente teve alguns resultados mostrando supercondutividade à temperatura ambiente, que é uma coisa que vai melhorar bastante a realização desses experimentos. Então, a gente tem ótimas notícias aí, a gente espera mais avanços, que mais avanços ocorram no futuro breve. Bom, então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e podemos começar as perguntas. Muito obrigado, professor. Obrigado por aceitar o convite. Mais obrigado ainda pela excelente palestra. Bom, temos tempo para perguntas. A primeira pergunta aqui é a do Bruno Lopes. Bruno, se quiser abrir o microfone à vontade, por favor. Oi, me ouve? Sim, ouvimos você. Então, no problema de amostragem de circuitos aleatórios com 50 qubits, se puder voltar lá, 50 ou qualquer número, enfim, eu preciso, pensando em como resolveria isso com um computador clássico, eu tenho, então, sei lá, uma representação fundamental do grupo SU50, por aí, e eu ajo, então, primeiro com duas matrizes de subespaços SU25 ali, e depois ajo com SU50. O problema de fazer isso com o computador clássico, ele está em gerar matrizes genuinamente aleatórias? Não. Desculpa, te cortei, pode concluir. Não, eu queria entender direito o problema disso. Tá. A sua pergunta é qual que é a dificuldade de fazer isso com o computador clássico? Sim, porque a princípio eu tenho parâmetros contínuos dessas matrizes de dimensão, dependendo do número de qubits aí, e eu preciso gerar eles de maneira aleatória e eu estou atuando com uma quantidade muito grande de matrizes ali. Então, eu preciso de um algoritmo para gerar os números aleatórios. O problema não é a geração de números aleatórios aqui, tá? Porque para já ter uma vantagem quântica, digamos assim, você não precisa de tanta aleatoriedade, você não precisa controlar isso tão bem. O problema é que não é
escolher aleatoriamente as unitárias. O problema é memória, porque você tem que guardar todos esses parâmetros e o número de parâmetros cresce exponencialmente. Então, o melhor que a gente tem, não é exatamente isso, né? Tem alguns outros truques, eu não entendo muito bem sobre isso e acho que não vem ao caso aqui, mas, essencialmente, o que o algoritmo faz é guardar o estado quântico do sistema a cada passo, tá? Então, se a gente voltar lá nesse algoritmo, então eu começo com todo mundo no 0, 0, 0, 0, 0, eu aplico as unitárias em cada qubit, e aqui eu vou ter agora uma outra superposição. Então, o computador tem que guardar os coeficientes dessa superposição. Aqui eu aplico mais unitária, vou mudar os coeficientes, então eu tenho que fazer essas transformações e guardar esses coeficientes a cada passo. E aí, a gente tem um problema de memória. Nos computadores clássicos, a memória cresce tão rapidamente que com esses algoritmos, você não consegue... você sabe fazer a simulação, o algoritmo existe, mas ele demanda tanta memória que mesmo no melhor supercomputador do mundo, você não consegue resolver. Eu não sei se vocês viram, mas depois que saiu esse paper da Google, saiu no blog da IBM, saiu uma notícia de que eles conseguiam fazer a mesma simulação que o pessoal da Google comparou o processador deles com o Summit, que é o maior supercomputador da IBM, e que é um supercomputador que ocupa 2 quadras de basquete, é o tamanho dele. E aí, eles tinham... a conta deles é que o Summit gastaria 10 mil anos para fazer a mesma conta, a conta que o processador quântico tinha feito, né, para fazer essa mesma amostragem. E aí a IBM falou que não, a gente tem um outro método para fazer essa mesma simulação em 2, 3 dias. E era justamente uma mudança na maneira como a informação era armazenada. O Google fez essa estimativa supondo que eles iam guardar todos os parâmetros em memória RAM. E a IBM falou, não, você não precisa guardar tudo em memória RAM, você pode fazer uma coisa mesclada de guardar parte em memória RAM e parte em disco rígido. E foi com esse método, não foi mudando o algoritmo, foi só mudando a maneira como o computador armazena essa informação que eles conseguiram essa melhora de 10 mil anos para 3 dias. Mas mesmo assim, se você aumentar um pouquinho dos qubits, mesmo com essa estratégia, você ainda não consegue guardar a memória que é necessária para... né, a quantidade de informação que é necessária para simular isso classicamente com os melhores algoritmos que são conhecidos hoje. Então, o problema não o problema que impede os computadores clássicos de fazer isso eficientemente não é a escolha aleatória, é o armazenamento dos parâmetros envolvidos no problema que cresce exponencialmente. Resolveu a dúvida? Certo, ficou boa a explicação. Obrigado. Nada. Bom, o próximo é o Alex Ferreira, que disse que tinha uma pergunta. Por favor, Alex, fale. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer, muito boa palestra, muito esclarecedora. Obrigado, professora. Eu tenho uma pergunta bem simples. Você disse que a gente poderia utilizar como qubits as polarizações de fótons ou os spins de elétrons. Mas pareceu quando você usa aquela matriz unitária que mistura 2 qubits, eles estariam interagindo. Queria saber se a gente não teria algum efeito diferente por ser bóson e fêmea. Teria que levar isso em conta. Como é que... Sim, quando a gente fala dessas unitárias de vários qubits, essencialmente você tem uma interação entre os sistemas quânticos correspondentes. Então, se você faz com spin, você tem você tem que aplicar uma unitária nesses 2 spins de alguma forma, ou se você tem 2 fótons, você tem que aplicar alguma operação nesses fótons, eles têm que interagir de alguma forma. E sim, não só por ser bósons e férmions, a natureza
do sistema, a física por trás, ela vai interferir enormemente na maneira como essas coisas são feitas ou podem ser feitas. Para fótons, por exemplo, a gente não consegue fazer todas essas unitárias, a gente não consegue realizar todas as medições possíveis. Então, para fótons, por exemplo, a gente tem restrições, você não consegue fazer o que a gente chama de computação quântica universal só usando fótons e com a ótica linear, que é como a gente chama. Então, sim, eu não sei te dar um exemplo especificamente de ser bóson e férmio, mas o que eu posso dizer é que, sim, aqui eu sou física matemática, né? Então, tudo é lindo, maravilhoso, você põe as unitárias, põe os estados e beleza, mas quando você vai realmente traduzir todas essas entidades em processos físicos, em entidades físicas e processos físicos, é outra coisa. Então, você tem restrições que eu não sei te dar um exemplo que pode vir exatamente por isso, mas sim, você tem esse exemplo que eu consigo lembrar de fótons, que você não consegue fazer todas as unitárias possíveis, mas sim, a natureza do sistema físico tem um papel aqui, eu estou simplesmente varrendo ele para debaixo do tapete, por enquanto, mas aqui, por exemplo, que são circuitos supercondutores, isso tem... Essas unitárias, elas podem ser feitas aplicando campos elétricos ou magnéticos, mas aí que oscilam, mas aí a frequência de oscilação de um tem que ser diferente da frequência de oscilação do outro, tem vários detalhes e eu não falei sobre isso para vocês, né, que eu estou falando mais sobre a parte teórica, mais sobre a parte matemática, mas a parte de engenharia, de física por trás disso é maravilhosa, tá? Tem uma palestra do Martinez, que era o chefe responsável pela parte experimental, é o último autor desse paper, está disponível no YouTube, em que ele fala sobre a física desse problema. Eu recomendo muito que vocês assistam, é bem, bem legal. Entendi, obrigado. Bom, então, a gente tem tempo para uma última pergunta do Joseph, que levantou a mão. Para os outros que estão inserindo as perguntas no chat, eu vou redirecionar vocês para o Slack. Continuem a discussão lá. Infelizmente, o nosso tempo, a gente tem um tempo finito, né? Então não tem como fazer todas as perguntas. E convidar a professora Bárbara também a, se possível, entrar nesse canal de discussão. Sim. Tá bem interessante. Tá certo. Então, Joseph, se você quiser falar, por favor. Ok. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, primeiramente, bom dia. Muito obrigado pela palestra, professora. Me fez entender bem melhor esse paper do Google. A minha pergunta é o seguinte. Você sabe me dizer se nesse teste do Google eles utilizaram algum código de correção de erro quântico para ter uma margem melhor? E também eu queria saber assim, um pouco sobre o desenvolvimento desses códigos, porque andei lendo até alguns papers de outras áreas que o pessoal de ADS-CFT estava utilizando códigos de correção de erros quânticos para fazer algum tipo de mapeamento deles. Então, eu queria saber um pouco mais sobre esses códigos. Tá. Eu não sou uma expert nesse problema de correção de erros, tá? Então, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre o desenvolvimento dessa área, então vou ficar te devendo essa parte, mas essa pergunta é muito, muito boa. E esse é o que a gente espera ser o próximo passo, assim, quando alguém conseguir fazer um computador desses, com a implementação de algum código de correção de erro, vai ser mais uma vez uma notícia de jornal, como foi esse experimento do Google. Então, aqui não tem nenhum código de correção de erros, tá? O que eles fizeram foi melhorar a engenharia do sistema para reduzir fisicamente mesmo a taxa de erros. Então, o que a gente precisa para conseguir uma vantagem em relação aos algoritmos clássicos é uma taxa de erro de 0,2, menor do que 0,2. E eles conseguiram chegar nesse limiar, que é uma das coisas importantíssimas desse trabalho, que foi conseguir reduzir a taxa de erro até esse limiar. Isso se comparado às taxas de erro dos nossos computadores, que são tipo 1 em 10 a 17,
bits, e o deles é tipo 2 em 100, é um mundo totalmente diferente. Então, é essencial para o desenvolvimento da computação quântica que se consiga implementar os códigos de correção de erros experimentalmente, mas ainda não tem nenhum desses processadores que tem implementação de código de correção de erros, tá? Agora, para outros desenvolvimentos nessa área, assim, é uma área inteira da informação quântica importantíssima, tem muita gente trabalhando exclusivamente nisso. Eu não consigo te dizer, assim, sobre os desenvolvimentos atuais, mas se você quiser me contacta lá no Slack ou me manda um e-mail, meu e-mail é fácil de achar aí no Google, que eu tento te dar algumas referências ou algum lugar para te guiar aí, porque eu não sei responder assim de cara muito bem, eu tenho que pesquisar um pouco sobre. Tá certo, muito obrigado. Só um comentário, eu pensei que pelo menos eles tivessem, sei lá, feito alguma coisa de um possível bit flip, porque, se eu não me engano, Não. existe, acho que o repetition code, que seria o análogo ao código de Hamming para os computadores clássicos, mas aí então você disse que não tem nenhum erro. Não, nada, Então, zero. É zero correção de erro aqui. Eles ok. continuam erro melhorando, refinando o sistema físico mesmo para diminuir a taxa de erro. Não aqui a taxa de erro não é controlada com código de correção de erro, não. Então, assim, a próxima vez que eles vão me chamar para dar entrevista sobre computador quântico é quando fizerem um processador com código de correção de erro. Eu acho que é o próximo big step, assim, do desenvolvimento. Tá certo. Então, muito obrigado e depois eu entro em contato para pegar as referências, alguma coisa mais. Tá certo. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado pela palestra. Seria muito... Aqui tem um comentário do Gabriel, uma pergunta, perguntando se poderia disponibilizar a palestra no Slack. Se a senhora pudesse, seria muito interessante que essa palestra ficasse disponível no Slack para as pessoas verem depois. Tá bom, eu vou colocar lá. Ok, então, muito obrigado, professora, obrigado a todos pela presença. E Eu só que dando... agradeço aí. Obrigado.